E aí, pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sextou, né? Então vamos aí nos preparar logo mais para aquele querosene, não é verdade? Bom, sejam todos bem-vindos aí no mais um encontro nosso de Processo Civil 3, matéria extremamente importante para nós dentro do contexto do curso de Direito. Pois bem, só para a gente pegar o fio da meada, eu chamo a atenção dos senhores que nós concluímos na aula de ontem a questão relacionada à fase postulatória, que é aquela onde você vai literalmente propor a petição inicial e o réu vai se defender em uma daquelas formas que a gente aprendeu, que é a contestação, a reconvenção e a exceção de impedimento ou suspeição. Passado essa fase postulatória, nós iniciamos ontem o estudo da fase saneadora. Eu costumo falar que a fase saneadora é quando o juiz tira eventuais impurezas do processo e prepara o processo para o julgamento. Tanto é que falamos na aula de ontem, se o processo chegou para o juiz nesse momento e ele verificar, por exemplo, uma ausência de condições da ação, ou ausência de pressupostos processuais ou coisas similares, ele pode muito bem extinguir o processo ou, dependendo do caso, se for sanável, determinar lá as providências preliminares, né? Eu costumo brincar que dentro dessas providências preliminares estão, por exemplo, apresentar uma certidão de óbito atualizada, no caso de inventário ou divórcio, apresentar uma planta nova de uma obra, se for uma discussão nesse sentido, né? Ou seja, providências realmente preliminares que destinam-se a, digamos que, preparar o processo para o devido julgamento. Bom, falamos na aula de ontem que se o processo estiver em condições de julgamento, o juiz pode proferir o chamado julgamento antecipado de mérito, né? Aliás, tratamos na aula de ontem que uma característica muito interessante, o julgamento antecipado parcial de mérito, né? Eu até falei com os senhores, aqueles que estão acostumados a fazer aí aqueles estágios no juizado especial, verificam muitas vezes o juiz falando lá julgamento antecipado da lide, porque é realmente um julgamento de forma antecipada, né? Os artigos 355 e 356 que vão disciplinar para nós essa figura do julgamento antecipado de mérito, julgamento parcial antecipado de mérito. Chamo a atenção para os senhores, mais uma vez, que no caso de julgamento antecipado de mérito, nós temos que observar se a matéria está devidamente comprovada nos autos e não se torna necessária a produção de provas orais ou periciais, ou seja, o processo já está em condições de julgamento. A gente costuma falar que se a matéria de fato e de direito estiver comprovada nos autos, torna-se necessária a continuidade do feito, em virtude exatamente dessa particularidade, que é a possibilidade, naquele momento, do processo ser julgado. Idem para o caso do réu ser revel. Chamo a atenção para os senhores, mais uma vez, que revelia, né, é uma característica trazida no processo para aquele que, embora devidamente citado, embora devidamente chamado para se defender, não o fez, e aí temos a chamada presunção de veracidade dos fatos que foram alegados pelo autor e, obviamente, não vai necessitar de demais provas. Por sua vez, nós temos julgamento antecipado parcial de mérito, que é quando um ou mais dos pedidos constantes dos autos estiver incontroverso. Pois bem, observem bem, senhoras e senhores, a principal característica do processo, como falamos na aula de ontem, é a controvérsia. Não existiria processo civil se não existisse controvérsia. A partir do momento que não há controvérsia, torna-se desnecessário o processo. Eu costumo até falar também que duas palavras são muito importantes para nós nesse semestre, uma é a preclusão e outra é o que seja controvérsia. Bom, a partir do momento que a matéria torna-se incontroversa, não há necessidade também de mais produção de prova. Então o juiz pode também produzir o chamado julgamento antecipado parcial de mérito. Imaginemos uma ação de divórcio, né? O camarada entra com a ação de divórcio contra a esposa e ele pede para decretar o divórcio, fixar pensão alimentícia e partilha de bens. Suponhamos que a esposa contesta concordando com o divórcio, né? Não concorda com a partilha de bens, não concorda com a pensão alimentícia. Ora, o divórcio tornou-se incontroverso. Então o juiz naquele momento já profere a sentença, que nós vamos chamar sentença de julgamento antecipado parcial de mérito, conforme acabamos de ver aqui agora. Tá certo? Muito bem. Agora, não sendo o caso de julgamento antecipado de mérito,
ou o julgamento antecipado parcial de mérito, nós vamos passar para a fase a figura do saneamento e organização do processo. Vamos chamar carinhosamente de despacho saneador. O que vem a ser esse despacho saneador que o legislador hoje chama de despacho de saneamento e organização do processo? Nós já chegamos à conclusão que processo é uma coisa extremamente formal, né? Já falei com vocês nas aulas que um processo não é igual você chegar na padaria e comprar 10 pães, comprar 1 quilo de linguiça e 2 quilos de carne. Muito pelo contrário, tá certo? Bom, se o processo tem essas formalidades, se o processo tem essas particularidades, é de suma importância para nós entendermos que, antes do processo prosseguir, o juiz precisa literalmente sanear e preparar para o julgamento daquele processo. Então, o que o juiz faz nesse despacho saneador que está previsto no artigo 357? Bom, ele resolve as questões processuais pendentes, ele delimita as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, ele, se for o caso, manifesta sobre a inversão do ônus da prova, ele fixa os pontos controvertidos e ele designa, se for o caso, audiência de instrução, julgamento e realização de prova pericial. Observem bem, fixa pontos controvertidos, designa audiência de instrução e julgamento. Então, o despacho saneador que está previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil, ele é um dispositivo, é um artigo que faz com que o juiz retire as impurezas, ou seja, resolva as questões processuais pendentes e, ao mesmo tempo, ele fixa os pontos controvertidos e prepara o processo para o julgamento através, se for necessário, da designação de uma audiência de instrução e julgamento. Observem bem, vou pedir licença para ler o artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização de processo, resolver as questões processuais pendentes, se houver, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, inclusive especificando as matérias, os meios, melhor dizendo, de provas admitidos, definir a distribuição do ônus da prova observando o artigo 373 do Código de Processo Civil e, por sua vez, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. É o que me diz aqui o artigo 357, que está aqui aberto no meu celular, tá certo? Pois bem, o que eu gostaria de chamar a atenção para os senhores mais uma vez, senhoras e senhores, que se o processo chegou nesse momento, se o processo está nessa particularidade, correto? Nós vamos observar que o juiz ainda não tem condições, tá certo? Ele não teria condições de proferir decisão. Então ele vai, nesse caso, determinar ou facultar às partes a produção de provas. É importante nós lembrarmos que, de acordo com os ditames, de acordo com os preceitos do Código de Processo Civil, direito alegado e não provado é a mesma coisa que direito inexistente, né? Então, se o camarada alega e não prova, ele vai ter como corolário a improcedência do pedido. Muito bem. Agora, esse saneamento do processo, repito, é onde o juiz vai fixar o ponto controvertido e vai designar as provas, ele é passível de pedido de esclarecimento pelas partes, correto? Se as partes não pedirem esclarecimentos, a questão tornou-se estável. Mas antes de falar dessa estabilidade do saneamento do processo, vamos tentar aqui, através de um exemplo, visualizar como se dá essa figura do saneamento. Vamos pegar o exemplo que eu acabei de dar, que foi exatamente do divórcio. Então vamos lá. A esposa entrou contra o marido com ação de divórcio. Fechado? O que ela pediu na ação de divórcio? A decretação do divórcio, um salário mínimo de pensão e a partilha de bens. E a guarda dos filhos. 4 coisas. Por sua vez, o marido, ao contestar a ação, ele fala que concorda com o divórcio, tá? Não concorda em pagar um salário mínimo, concorda com a partilha e concorda com a guarda das crianças. A pergunta é, 4 matérias, a causa de pedir está dentro de 4 pontos. O réu, por sua vez, ao contestar, concordou com 3. Pergunta, qual vai ser o ponto controvertido? O ponto controvertido vai ser se paga ou não paga um salário mínimo conforme foi requerido pelo autor. Perfeito? Aí o juiz vai. Processo está em ordem.
sem qualquer nulidade. Fixa o ponto controvertido em saber se o autor pode ou não pode pagar um salário mínimo. E agora eu vou designar as provas, deferir as provas. Quais provas que nós vamos precisar para provar que o cara não pode pagar um salário mínimo? Testemunha, expedição de ofício à Receita Federal para saber a declaração de imposto de renda do cara e por aí afora. Então, esse é o saneamento do processo. Vamos mais uma vez através de um exemplo, né? Aquele exemplo que eu tenho dado nas aulas aí de batida de carro. O elemento entra com uma ação judicial contra outra pessoa, alegando que aquela pessoa bateu no carro dele por trás, aquela pessoa estava embriagada e o prejuízo foi de 300 mil reais. O réu contesta falando que não bateu por trás, não estava bêbado e não fala nada dos 300 reais, dos 300 mil reais. Quais são os pontos controvertidos? Se bateu ou não bateu por trás, se estava ou não estava embriagado. O juiz vai precisar se manifestar sobre a questão dos 300 mil reais? Não, porque a matéria tornou-se incontroversa. E aí o juiz vai se perguntar, bom, quais as provas que as partes pediram para produzir? Para provar que a batida foi por trás e o cara estava bêbado ou não estava bêbado? Bom, feitas essas considerações, ele vai deferir ou indeferir as provas e, se for o caso, vai designar a realização de audiência de instrução de julgamento para permitir às partes que produzam as provas, obviamente, e formem, melhor dizendo, o convencimento daquele juiz. Esse despacho saneador é de suma importância para o processo, né? E é interessante porque aqui em Barbacena tem um juiz do segundo juizado especial de Barbacena, o segundo JD, que é o Dr. Augusto, que é um grande conhecedor do direito, né? E os processos dele, nós temos verdadeiras aulas desse artigo, onde ele consegue literalmente fixar quais são as controvérsias, ele consegue determinar quais as provas serem produzidas e ele consegue literalmente sanear o processo, né? Fica aqui a minha homenagem a ele, né? E todos os demais juízes devem fazer o mesmo. Aliás, todos os magistrados, porque a lei é de forma imperativa. E se essa lei é de forma imperativa e determina a realização da chamada fixação dos pontos controvertidos, não se trata de mera faculdade, mas sim de uma obrigação ao magistrado, exatamente para preparar o julgamento do processo. Vocês aqui ainda são, digamos, muito novos, né? Então muitos de vocês ainda não tiveram aquele contato com o fórum, com o processo, né? Mas era muito comum de chegar para uma audiência, aquele processo daquele tamanho, né? E chegar para a audiência, o juiz não estava nem sabendo o que estava acontecendo, né? Pois bem, bastaria o juiz ir ao despacho saneador, que ali ele já saberia quais seriam os pontos controvertidos, quais as provas serem produzidas, e ali estava delimitada, digamos que a fase próxima do processo, desculpa, que é literalmente a fase de probatória do feito, correto? Bom, feitas essas considerações, ou seja, editado esse despacho saneador que a gente acabou de falar, né, cabe às partes, se elas não concordarem, o pedido de esclarecimento, né? Esse pedido de esclarecimento está no parágrafo 1º, salvo engano, do artigo 357, e fala que, se as partes não fizerem esse pedido de esclarecimentos a respeito do despacho saneador, a gente tem que a decisão saneadora torna-se estável. E se ela se tornou estável, nós estamos diante aí de uma estabilidade realmente do despacho saneador. Fato é que as partes podem, de forma conjunta, tá certo, solicitar ao juiz o que a gente chama de despacho saneador vinculado à cooperação entre as partes, tá certo? Que é o que nós chamamos de cooperação processual. Mas fato é que o juiz, se receber essa petição das partes, informando a delimitação consensual da causa de pedir, ou seja, dos pontos controvertidos, tá certo? O juiz vai então fazer o que chamamos de cooperação, despacho saneador de cooperação entre as partes. Observem bem, essa é a particularidade. Agora, se a matéria for complexa, tem matérias que são extremamente complexas, o juiz vai designar uma audiência de saneamento do processo, para que esse saneamento seja feito em cooperação com as partes. Inclusive, nesse momento aqui, o juiz pode convidar as partes
para participar dessa audiência. Esse parágrafo terceiro do artigo 356, ele é bacana para nós, aliás, 357, ele é bacana para nós, porque ele criou no âmbito do processo civil uma nova espécie de audiência. Estamos acostumados com a audiência de conciliação e mediação e a audiência de instrução e julgamento. Então, processo civil, que lá no direito penal tem a audiência de monitória e por aí afora, audiência de custódia e por aí afora. Aqui, no âmbito do processo civil, nós tínhamos até então audiência de conciliação e mediação, audiência de instrução e julgamento. Agora criou-se a audiência de saneamento cooperado, que é a possibilidade do juiz determinar a realização de uma audiência onde as partes conjuntamente vão, diante da complexidade da matéria, auxiliar o juiz na fixação dos pontos controvertidos. Então essa audiência de saneamento compartilhado, que nós vamos chamar, é uma tônica interessante do novo Código de Processo Civil, porque é uma audiência onde vai permitir às partes que se auxiliem mutuamente para a busca do resultado prático da demanda. Correto? Pode parecer um pouco utópico, né? Mas porque nós ainda no Brasil temos essa particularidade essa cultura de briga no processo, né? Mas fato é que essa cooperação é um negócio muito interessante para a gente pensar, tá? E aqui também nós vamos ter uma particularidade, porque se o juiz designar audiência de instrução e julgamento, significa que ele entende pela necessidade de produção de prova oral. Sim, porque a AIJ, audiência de instrução e julgamento, só vai acontecer se for necessário prova oral. Porque a AIJ é a audiência que vai ser realizada para permitir o juiz a inquirição às testemunhas e, eventualmente, tomada de depoimento pessoal das partes e, eventualmente, esclarecimentos orais de um perito, né? Então, percebam bem que essa audiência de instrução e julgamento, ela será designada nesse despacho de saneamento do processo. E cuidado, porque eu falei minutos atrás de duas palavras importantes para nós aqui no âmbito do direito processual civil, que é a preclusão e é a figura da controvérsia. Aqui nós temos uma característica interessante, por quê? Porque esse despacho saneador, ele é delimitador de prazo para a apresentação da relação das testemunhas que as partes querem ouvir em juízo, que nós vamos chamar de rol de testemunhas. E aí é interessante porque se o juiz designar a realização de prova testemunhal, deverá ele fixar um prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem as suas testemunhas. Então, se eu perguntar na prova, ou se você for questionado qual é o prazo para arrolar testemunhas, responda que será aquele fixado no despacho de saneamento e organização do processo e, de acordo com a lei, nunca superior a 15 dias. Rafael, e se eu perder o prazo de apresentação do nome dessa testemunha? Se você, hipoteticamente, perder o prazo para a apresentação do nome daquela testemunha, o seu direito de ouvir a testemunha está precluso. Aliás, aqui uma observação interessante, né? Ora, o processo é um caminhar para frente. Se você perder um prazo para arrolar a testemunha, essa testemunha não vai ser ouvida. Ah, Rafael, mas eu perdi porque a testemunha não veio. O problema é seu, tá? Porque, não é que não veio, né? Que não foi arrolada. Porque você tem um ônus processual, e o ônus processual é interessante, que é o ônus de arrolar a testemunha no prazo previsto em lei. Que eu estou mostrando para os senhores que, caso o juiz não o fixe, esse prazo não poderá ser superior a 15 dias. Nós vamos ter daqui a alguns dias, talvez daqui a um mês mais ou menos, né, um momento para discutirmos a chamada fase probatória do processo e vamos discutir a produção da prova testemunhal. E ao discutirmos a produção da prova testemunhal, nós veremos exatamente essa questão relacionada à preclusão para se arrolar as testemunhas. O termo correto, então, é rol de testemunhas, tá certo? É arrolar as testemunhas. Se, porventura, for o despacho de saneamento cooperado, tá certo? As partes deverão levar para a audiência prevista, ou seja, audiência de cooperação, de saneamento cooperado, o respectivo rol das testemunhas. Lembrando que o rol de testemunhas não pode ser superior a 10, sendo 3 para cada fato. Então, num processo, você tem a possibilidade de ouvir até 10 pessoas, correto? Sendo 3
no máximo para cada fato. Então, se você tiver um processo, você tem a possibilidade de apresentar um rol de testemunhas, 3 para cada fato, somando tudo até 10 testemunhas, tá certo? Vou interromper aqui por causa do tempo, já voltamos.